Beleza, pessoal? Pessoal, tô com umas perguntas aqui e umas dúvidas. Dúvida de montador, cara que já é profissional, e outros que estão iniciando e estão começando, você entendeu? Eu fiquei de responder essas perguntas no começo da semana, mas sabe o que acontece? Eu fiquei meio enrolado aqui e eu aproveitei. O que acontece? Aí é o seguinte, geralmente eu pergunto a 2, 3 pessoas, aí dali um dia ou outro aí aparece a mesma pessoa com a mesma pergunta. Aí eu aproveito e chegar 2, 3, 4 para mim já respondo de uma vez para não ficar, você entendeu? Em aberto. E essas aqui são algumas perguntas que eu já tenho respondido aqui, entendeu, pessoal? Mas o que acontece? As pessoas elas voltam a perguntar, igual o seguinte, eu tenho 5 pessoas que estão fazendo as mesmas perguntas. 3 são montadores já e 2 são iniciantes. E um deles estão fazendo um curso lá na cidade dele e ele quer tirar dúvida, quer saber. Então, vamos lá, vamos explicar para vocês. Cara, ó. Primeiro, o rapaz ele já é monta lá, ele já monta um tempão. E ele tinha comentado e falou, Tom, deixa eu só te falar, ó. Esses anéis aqui, você comenta muito que para trocar tá caro. Eu monto aqui na minha cidade há um tempão, eu não troco isso aqui. Entendeu? Nem troca esse anel aqui do Emílio. E ele falou pra mim, porque eu não tenho uma ferramenta e você comentou que precisa da ferramenta aqui. Entendeu? Olha, gente, cara, eu não tô aqui pra apontar erro de ninguém, nem ensinar a pessoa. Se ela tá montando daquele jeito, tá bom pra ela, tá certo, então beleza, não tem nenhum problema, você entendeu? Aqui no caso, eu troco todas essas peças, mas é o seguinte, ninguém é obrigado a fazer nada que o outro faz. Se tá dando certo pra você, parabéns, ótimo, respeite o seu trabalho, beleza, sem nenhum problema, qual o problema? Você entendeu? E o outro rapaz, ele tinha comentado o seguinte, que ele... Essa aqui é uma caixa do Logan. Ó, o mesmo encamisador da válvula daqui é o mesmo do Logan, Fiat, não tem problema. Só muda o daqui, tá? Esse aqui é diferente. Igual ele comentou o seguinte, ó. Que ele não troca esse anel da grimalheira, porque ele vai colocar aqui, passa ele corta aqui esse vínculo que tem aqui da caixa. Cara, mas aí é o seguinte, igual o outro rapaz ele perguntou pra mim, Tom, eu queria certinho, fazer direitinho, trocar. Não é que o outro rapaz lá, igual eu volto a falar, ele tá fazendo errado. Se ele troca, dá certo pra ele, ele coloca a caixa, fica belezinha, a pressão fica normal, ótimo, sem nenhum problema. E esse rapaz ele falou, olha, eu queria copiar isso aí, eu queria fazer direitinho, trocar esses anéis, tudo certinho. Tem como encaixar esse anel sem a ferramenta aqui, ó? Não dá, cara. Sem a luva aqui de encaixe você não vai conseguir. Porque na hora que você passar aqui, esse anel aqui, igual o rapaz lá, ele não troca, ele deixa, porque é o seguinte, ele já sabe o que acontece. Ele já é profissional, ele testa, ele viu que a caixa estava boa, molinha, normal, sem problema, era só vazamento. Aí o que ele faz? Ele usa o mesmo anel, ele não mexe no anel aqui, ele deixa o anel quietinho, você entendeu? Agora se você tirar esse anelzinho aqui, ó, esse teflon, ele já não vai, porque ele cresce, na hora que você pode ver que o anel ele é menor do que esse êmbolo aqui. Na hora que você coloca ele vai alargar um pouco, na hora que ele coisa ele não vai passar aqui, ele vai cortar, entendeu? Vai dar problema pra você. Igual esse rapaz lá de Minas, ele falou que ele montou uma caixa de uma Meriva, ou foi montando, não sei. Ele nunca troca aquilo, ele foi trocar e ele acabou colocando, cortou e ele não viu. Ele falou que estava enrolado com o serviço, estava com pressa. Acabou colocando, como ele não testou a caixa, ele colocou direto no carro do cara. Quando o funcionário dele ligou o carro, falou, ó, a caixa tá dura. Aí ele falou, não, como? Ele foi ver, aí ele desmontou a caixa, ele olhou, foi ver se anel tava faltando um pedaço. O pedaço estava lá dentro. Aí o que ele fez? Ele falou que é o seguinte, como ele não tinha ferramenta, ele pegou o seguinte, ele pegou um cano daquele de PVC, ele colocou aqui, cortou o cano em 2 partes, ele colocou uma borracha, o negócio apertou, deixou lá de um dia pro outro, apertou, ele falou que aí ele conseguiu montar, você entendeu? Mas olha, pessoal, tudo que você fizer que for para te ajudar, beleza, ótimo, não tem um problema, não tem problema nenhum de ter a ferramenta. Igual esse rapaz de Minas, ele fez isso aí, deu certo, ele montou a caixa, ficou ótimo. Beleza, qual o problema? Não tem problema nenhum. No caso aqui eu monto porque eu tenho a ferramenta, então, mas se você não tem, você tá montando e tá dando certo para você, gente, não tem o que falar, tá? Vai em frente, tá tudo certinho, você entendeu? Outra pessoa, ele tinha me falado o seguinte, que ele monta essas caixas lá na cidade dele e outra, o que acontece? Ele já viu que às vezes a caixa está perfeita, e ele monta a caixa e depois ele, quando ele coloca a mesma caixa no lugar, ele vê que às vezes a caixa para um lado ela fica levinha, para o outro acontece dela ficar pesada um pouco, como ele falou. Ele perguntou, Tom, pode ser por causa disso aqui que eu não troco? Olha, cara, o
que acontece? Esse anel aqui, como esses aqui, é um regulador de pressão. Ele vai aqui no turbo, pode ver quando você monta e você testa aqui os canais, ele tem bastante pressão. Então ele vai ajudar. Se esse anel tiver gasto, o que acontece? Com a caloria que tem aqui e com o tempo, você não sabe, igual a caixa de um carro desse aqui, segundo o dono do carro, ele é um carro 2012, né, mano? Vai ver quanto tempo o cara já rodou, entendeu? Então isso aqui tudo tem desgaste. Então é o seguinte, é bom trocar? Olha, eu troco, é bom. Mas é o seguinte, se você não troca, você não é melhor do que eu, não, imagina, nem eu melhor do que você. Se você não troca, parabéns pra você, tá ótimo, deu certo pra você, ótimo. Não tem ninguém. E ele, o cara não vai chegar pro cara e falar, olha, ele não trabalha certo porque ele não trocou. Não, se, igual eu conheço muitos amigos meus, montadores, que eles não trocam isso aí. Eles falam que eles não trocam. Então, se tá dando certo, gente, então não tem porquê. E outra coisa, eu não tô aqui para apontar erro de ninguém, defeito de ninguém. Eu tô aqui para ajudar. Igual essas perguntas aqui, eu já respondi várias vezes, mas as pessoas me perguntam, igual o seguinte, eu falei para vocês, eu espero chegar 2, 3, 4 para mim já responder de uma vez, para mim não ficar... Aí eu respondo a pergunta ontem e chega hoje a mesma pergunta, igual o seguinte, isso aqui é uma pergunta que acontece toda semana, tem, gente, toda semana. Às vezes eu comento com as pessoas, falo, olha, já tem um vídeo gravado, isso aí, já expliquei, a pessoa chega e fala, Tom, você não poderia gravar outro vídeo de novo, cara, porque eu me perdi lá, não acho, tá? Não tem nenhum problema, eu tô aqui, é o seguinte, cara, para ajudar. E outra, eu também aprendo bastante. Tem muitas pessoas aqui que às vezes eles me falam de coisa, e outra é o seguinte, igual esse rapaz mesmo, lá de Minas, que Minas tem bastante esses carros, né, cara, lá, a Fiat lá domina, entendeu? E a válvula daqui, a luva é a mesma do Fiat, para encamisar aqui, tá? E ele falou o seguinte, que ele acabou trocando esses anéis também, e a válvula não entrou mais, não deu. O que que ele fez? Ele pegou, igual esse rapaz, ele pegou aqui o seguinte, ele pegou um plástico descartável, um desodorante lá, não sei, ele falou que cortou em duas partes, colocou aqui, deixou, apertou bem com uma borracha aqui, as borrachas, e ele deixou de um dia pro outro, ele foi ver, ele encaixou, o negócio foi com cuidado, encaixou bonitinho. Outra coisa que eu aprendi com você, igual eu aprendi esses dias aqui, igual vocês me falaram, o cara me falou, igual eu acabei de falar pra você, é o seguinte, eu nunca vi isso aqui, cara, eu mesmo eu não consigo me ver montando desse jeito, eu acho que jamais eu conseguiria. Um rapaz lá no Rio de Janeiro, ele falou pra mim, falou, olha Tom, eu monto esses anéis aqui, igual aqueles anéis de carro antigo que a gente montava, no pistão lá, ele vai colocando chavinha de fenda, vai encaixando devagarzinho, vai rodando dos lados e o anel vai encaixando. Cara, eu já vi isso aqui, já olhei e eu não me vejo. Por quê? Aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui nessa parte aqui, você tá vendo aqui, ó, essa parte aqui é funda, ó. Se ela fosse reta aqui, igual o pistão, dava, né, pra você ir com a chave de fenda nos lados aqui, ó, empurrando os anéis e encaixando. Mas você vê aqui, ó, é fundo, não dá, ó, pra chave de fenda entrar e você coisar os anéis, eu não sei. E ele só monta assim, o cara falou que ele já monta há muito tempo assim, e dá certo, ele troca todas as caixas, e ele vai com a chave de fenda nos cantinhos e vai, você vê. Uma coisa que eu aprendi, eu achei que eu nunca ia ver isso e nunca ia dar certo, e o cara monta, ele me mostrou um vídeo lá, ele monta e dá certinho, você vê. Vou falar o quê? É uma coisa nova que eu aprendi, jamais eu acharia que aquilo ali daria certo, e o cara monta, você vê. Então aqui eu aprendo bastante também com as pessoas. E o seguinte, se tá dando certo pro cara lá, você vê ele mesmo, ele falou pra mim, olha Tom, eu não compro essa luva de encamisar, porque eu monto assim, cara, desse jeito aqui. Até o da grimalheira também eu monto dessa forma. Você viu, ele arrumou um jeito, tá dando certo pra ele, então eu vou falar o quê? Parabéns pra ele, tá dando certo pro cara, ótimo, não tem o que falar do cara. E ele não vai ser menos ou mais profissional diferente de mim, porque ele não tem a ferramenta, se ele monta, dá certinho pra ele. E outra, se o cara tem um estabelecimento aberto, ele é um profissional, ele está montando, ele vive daquele, está dando certo. Então pode dar certo para você na sua cidade também. E outra, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, falar, olha, não vai dar certo, você não pode. Não, gente, cada um tem a sua forma de montar, cada um monta do jeito que quer, você entendeu? E é isso aí, se eu puder ajudar vocês de qualquer forma, pode me ligar, pode me pedir, que nós estamos aí, é o seguinte, entendeu? Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, tchau, tchau.